Imagina que você tem uma série de números de 1 a 9, 0, no caso de 0 a 9, e você tem que falar se um número que você pegar lá é um 5 ou se não é. Você tem duas opções, né? Mas eu acho que você tem 4. Pensa comigo aqui. Então pega, por exemplo, todos os números, né? De 0 a 9. E você quer saber se o número é 5 ou se não é 5. Então você tem 4 opções. Pensa comigo. Você tem... Se você falar que o número é 5, ou seja, você falar que o número é 5 e ele realmente é 5, então você está certo, ou seja, true, e você falou que é true positive. Você também pode falar que o número não é 5 e o número não é realmente o número 5. Nesse caso aqui, você vai ter um true, que você também acertou, negative, porque você acertou, mas acertou falando que não é. Mas aí você tem mais duas opções. Você pode falar que o número é 5 e ele não é 5, entendeu? Então você pode falar que ele é 5, mas ele não é. Então é só você pegar um número que parece um 5, alguma coisa meio mal feita assim, e você às vezes confunde com um 5, sei lá, alguma coisa. Nesse caso aqui, alguma coisa que parece um 5, mas não é um 5, mas é um 2, um caso, um 3. Aí você vai ter um false positive, que você falou que é 5, mas não é. Você achou que era positivo, mas não é. E ainda você tem a quarta opção, quando você fala que o número não é 5 e ele é 5, quando o número 5 tá meio estranho, assim, alguma coisa. E aí nesse caso aqui, você tem o false negative. Ou seja, quando você for medir a sua precisão, você não pode só dividir o que você acertou pelo que você errou, porque assim você vai ter várias opções, não vai estar realmente mostrando a sua precisão. O ideal é você escolher uma das duas opções, que a gente chama de precision e o recall. No precision, o que acontece? Todos os números que se você tiver um precision muito elevado, quer dizer que os números que você colocar aqui dentro sempre vão ser 5, ou quase sempre vão ser 5. Ou seja, não vai ter número 6 aqui dentro, mas você vai acabar ignorando alguns números 5, e vão ter número 5 que você vai falar que não é 5, e não é um problema para você, em alguns casos. Isso aqui é bom, por exemplo, quando você tem que, imagina, fazer um algoritmo que mede, um algoritmo que coloca vídeos para crianças. Você não quer vídeos que não sejam para crianças nesse algoritmo. Então, é melhor você ignorar alguns vídeos para crianças do que deixar que vídeos de adultos entram nessa pesquisa aqui. Agora, o recall é um pouco diferente, mas não é bem ao contrário, mas é um pouco diferente, porque no recall você não importa se entrar alguns números errados aqui dentro, mas você importa se tiver 5 fora. O ideal no recall é quando você não pode deixar faltar nenhum 5, mas se tiver algum 6, algum 3 aqui dentro, não é um problema para você. E escolher entre esses dois pode ser bem complicado, depende muito da situação. Mas acontece que nem sempre você vai usar só precision nem o recall. Na verdade, nunca você vai fazer isso. Sempre vai ter uma parte de precisão e uma parte de recall. Às vezes você vai precisar favorecer a precision e diminuir o recall. Às vezes você vai precisar favorecer o recall e diminuir a precision. Então a gente tem que descobrir exatamente qual o ponto que a gente vai usar para cada caso. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, que eu estou tentando descobrir, fazer um computador identificar os números. No caso, só o número 5 por enquanto, mas no total vão ser todos os números. Qual que seria o ponto melhor para esse caso? Agora, imagina essa linha aqui. Os números mais pra cá são os mais próximos do 5 perfeito, no caso. Então, quando você olha esses números aqui, você tem mais certeza que ele é o número 5. E quanto mais pra cá, você tem mais certeza que não é o número 5. Agora, você vai ver que tem alguns números que estão no meio. E tem 5 e tem outros números. Tem números que não são 5, por exemplo, se a gente tem um 6, que está na frente de um número que é 5. Igual esse ou esse. Ou seja, se a gente for pensar naquela questão do precision e do recall, quanto mais pra cá, maior vai ser a precision, porque você só vai ter número 5, e precision justamente é isso. Por exemplo, pega esses daqui pra cá, você tem 3 números e os 3 são 5, então a sua precisão é 100%. Agora você pegar daqui, ó, agora mostrou aqui, ó, daqui você tem 5 números e 4 são número 5, porque tem um número 6 aqui no meio, então a sua precisão não é mais de 100%, é de 80%. E daqui pra frente, a sua precisão não vai ser mais nem perto de 100%, porque você tem 2 números que não são 5, então você tem 6 números, 5 em 8 números no total. Sua precisão então abaixa para 75%. Agora, na questão do recall, daqui para frente você tem 3 números, e os 3 são 5, mas você também está ignorando outros números 5 que estão para frente. Então a sua precisão é de 50% apenas, o seu recall é de 50%. Mas se você pegar daqui para frente, seu recall aumenta um pouco, porque você adicionou um número 5 a mais. Então quer dizer que tem número 5 a menos faltando. Agora quando você pega aqui, o seu recall vai ser de 100%, porque você pegou todos os números 5 da lista. Não tem nenhum outro número 5 para trás. Então seu recall é de 100%, mas a sua precisão é de 75%. Então a ideia é descobrir qual ponto é melhor para você usar em cada caso. E esse ponto a gente chama de threshold, que seria como uma linha que corta a outra linha no caso.
E é justamente isso que a gente tá fazendo aqui agora. Nesse caso, eu já fiz a precisão. O que eu achei que antes era 90%, 96% de precisão. Agora, se a gente for olhar realmente a precisão e o recall, o precision e o recall, eles já diminuíram para 84% e 75%. Então já diminuiu bastante. Isso quer dizer que classificar classifiers não é tão fácil assim. Não é só você pegar o total e dividir o acerto pelo total, né? Igual eu tava falando. Então a gente tem que realmente usar um ou outro. Ou a média dos dois, que é o caso do F1. E igual eu mostrei a linha, a gente tem o threshold lá, a gente pode fazer isso aqui no código também. E vamos tentar descobrir qual que é o melhor nesse caso aqui agora. Aí aqui agora eu criei um gráfico que mostra qual que é a precisão e o recall dependendo do threshold. Ou seja, você vê que quando é muito grande o threshold, o recall diminui. Justamente porque você vai estar pegando só o número 5 e você vai estar ignorando os outros números. Os outros números 5 estão lá pra fora. Agora, quando é muito baixo o threshold, o recall vai lá pra cima. Porque você tá pegando todos os números 5. Você tá pegando todos os números. Os números 6, 7, 8, mas independente disso, você tá pegando todos os números 5. Então o recall sobe. E no meio, você fica numa faixa onde você tá pegando vários números 5 e você tá pegando vários números 5 dos dois lados. Então você tem uma precision e recall razoáveis na faixa de 0.8, 80%. Então a gente tem que escolher se a gente vai pro lado de cá ou pro lado de lá, focando mais em recall ou focando mais em precision. Aí nisso a gente escolhe o threshold. Ou a gente pode jogar no meio, onde no caso os dois estariam em 80%, mas não é o ideal, não nesse caso. Aqui a gente conseguiu uma precisão de 95. É uma precisão ótima. Mas o nosso recall foi pra 0.38. Então se alguém algum dia te pedir, igual ele fala no livro, uma precisão maior que 90%, você sempre pergunta em qual recall a pessoa quer. Porque quanto maior a precisão, bem menor vai ser o recall. A gente olha nesse gráfico aqui, a precisão for em torno de 0.995, seria em torno daqui mesmo, ó, essa área aqui, que daria mais ou menos 0.34 de recall, no caso 0.38, exatamente. Então, não tem como ter os dois muito bons, você tem que escolher entre um ou outro. E nesse caso, a gente vai com o precision mais alto, deixa o recall um pouquinho mais baixo. Não tem nenhum problema nesse caso. Não, acho que tem, mas tá bom desse jeito. E agora usando um outro classificador, que não é SGD, que a gente estava usando mais para cima, usando agora o Random Forest, a gente conseguiu uma precisão de 98%, ou seja, melhor ainda que estava antes, e um recall de 81%, 82%. Ou seja, usando esse outro classificador, a gente conseguiu melhorar bastante os dois números aqui. Principalmente se a gente olhar nesse gráfico aqui. Esse gráfico mostra o índice de recall, no caso True Positive Rate, pelo False Positive Rate, ou seja, o recall pelo número de positivos falsos, no caso, o que você fala que é um 5, mas na verdade não é um 5. E se tivesse nessa linha aqui, na linha preta, indicaria que nosso classificador é aleatório, o que não é nada bom, na verdade é horrível. Quanto mais pra cá, mais pra esquerda superior, melhor é o classificador. E antes a gente tava usando essa linha azul aqui, ó, pontilhada. Agora a gente tá usando a linha azul de cima aqui. Você viu que melhorou, graças a esse classificador Random Forest. Agora vamos tentar encontrar outros números que não só o número 5. Vamos tentar encontrar todos os 10 números.
Aumentando com todos os números, a gente encontrou uma precisão de 85%, o que é razoavelmente até bem, mas a gente queria algo acima de 90%. Então a gente fez uma coisa que chama, a gente scale, a gente cresceu a imagem, alguns pixels do lado, isso faz com que ele teste com mais pixels, então a accuracy dele, a precisão dele melhora um pouco, então agora foi para 91%, mas ainda tem como melhorar isso ainda. Na verdade, não é assim que funciona. O Standard Scaler, na verdade, ele pega o que seria o padrão de um número, por exemplo, o número 5 ele tem um padrão, e ele subtrai esse padrão da imagem e vai ter as diferenças, né? Então ela pega essas diferenças, esses pixels diferentes, e divide faz uma média entre eles. Então assim ele vai fazer uma média da variação para todos os números. Então ele aumenta a precisão um pouco, igual mostra essa imagem aqui, assim, então. Vamos tentar alguma coisa melhor, calma aí. Esse. Meu Deus. Entendi. Aparentemente, pelo que eu entendi, é o seguinte. Esse aqui são os erros, certo? Que tá dando nas classificações. E aqui em cima, na linha horizontal, são as classes, realmente, 0 a 9. E embaixo são as previsões. Então, por exemplo, número 0, quanto mais escuro, mais correto ele tá. No caso da previsão, a previsão mais correta. O 0 quase nunca é confundido com 1, por exemplo. Por isso que o 0 e o 1 aqui, ele tá muito escuro. É claro que na linha, na diagonal aqui, ó, ele nunca vai ser confundido com ele mesmo. Então, a previsão dele mesmo é quase 100%, é o que a gente tá vendo nesse gráfico aqui de cima. Mas, por exemplo, olha o que é legal. No número 5, a previsão com o 3 é clara, ou seja, o 5 é muito confundido com o 3. Então, é por isso que fica muito mais claro. Outro caso aqui, o 9, ele é muito confundido com o 4, que parece realmente o 9 e o 4, se for parar pra pensar. Então, a gente tem tudo isso aqui, ó. O 7 é muito confundido com o 9, até porque também parece um pouco o formato, e assim por diante. Então, é isso que isso aqui quer significar pra gente. Vendo isso aqui, a gente pode ver como é que a gente pode melhorar o dado. Não vai fazer muito agora que a previsão tá até boa, mas a gente poderia usar isso aqui como base. É claro que, tipo assim, esse aqui pode parecer muito, mas assim, é pouca porcentagem de erro nesse caso. É basicamente o que a gente vê nesse número grande aqui, ele só representa isso aqui dentro. Vamos ver se eu consigo identificar alguma coisa aqui. Aqui, por exemplo, a gente vê que 225 número 5 foram confundidos com o número 3. É mais ou menos isso. E que 137, número 5, foram confundidos com o número 8. Acho que é isso que ele quer significar. É basicamente isso mesmo. E que 4.590, número 5, foram corretamente classificados como número 5. Agora que a gente já preparou tudo dado de todos os números, vamos tentar ensinar o computador realmente a aprender agora usando o Neighbors Classifier. É um classifier que, de acordo com o livro aqui, é o melhor para esse caso. Então vamos rodar esse aqui. Agora tem que só esperar acabar de rodar. Pode demorar um pouquinho. Já fazem exatamente 2 horas e 20 minutos que eu comecei a rodar isso aqui. E até agora não acabou. Deve acabar em torno de mais 1 a 2 horas. Já são 2 da manhã. Vou deixar isso aqui ligado, amanhã eu vejo o que aconteceu. Depois de 8 horas e 43 minutos, exatamente, a gente conseguiu rodar esse script aqui. Então demorou 513 minutos, foi a noite inteira, mas agora tá pronto. A gente conseguiu então o score nele. Esse aqui basicamente ele treina, ele realmente é o que vai treinar, o classificador que vai treinar o computador. E a gente conseguiu 97% de score nele. Nós então vamos tentar, vamos evaluate. A gente vai jogar isso pros outros 10 mil números que vão testar, pra ver se tá funcionando realmente. Ele acertou 97% também. Aí vamos jogar ele no Precision e no Recall que a gente tava conversando antes, pra ver o que a gente conseguiu, né? Só que nesse caso, como ele é um multi-class, ele vai fazer esse Precision pra cada número, né? Então tem o número 0, número 1 e assim por diante, até o número 10. Número 9, número 10 não tá contando. Então a média aqui, eu acho que ficaria em torno
de 96, 97 de Precision. E de Recall ficou em torno de 98, eu acho. Algo assim. Você vê que o número 8 aqui é um pouco abaixo, o número 7 aqui é um pouco abaixo, mas assim, na média ficou em torno de 96 e 98. Então a média dos dois, do Precision e do Recall, ficou 97 ou algo assim. Você vê que a gente conseguiu aumentar muito mais, que antes estava entre 70, 80, até 90 às vezes. Agora a gente está entre 98, mais ou menos. Então a gente melhorou bastante. Isso porque esse classificador aqui, ele é um multi-class, então ele vai tratar de todos os números igualmente. Antes a gente estava tratando só do número 5, ou só do número 6, junto com o número 5. Então esse aqui não, esse aqui junta todos os números. Ele classifica todos juntinhos. Então é isso. Se você gostou, deixa um like aqui, deixa um comentário que eu vou ler todos. E, mais uma vez, indico o livro, o mesmo livro do outro vídeo, o Hands-on Machine Learning. Muito bom. E até o próximo vídeo.